Olá! Vamos continuar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E agora é a vez de conversar com Walter Nagelstein, candidato do PSD. Tudo bem, Walter? Bem, Jorimir, muito obrigado pelo convite. É prazer estar aqui contigo. A campanha já está na rua e como é que é o processo dessa candidatura? A campanha é totalmente diferente das outras campanhas, né, que eu tenha vivenciado até hoje. É uma campanha com todos os cuidados que a gente precisa ter. É uma campanha que a gente está aí convivendo com esse vírus absolutamente indesejado e que todo mundo, evidentemente, tem os seus justos receios. E ela dificulta aglomerações, ela dificulta uma série de outras ações que foram sempre normais em outras campanhas. É uma campanha que, por força disso, utiliza muito mais as novas mídias, as redes sociais, e é uma experiência nova para todos nós. Evidentemente que eu continuo tendo ainda bastante nível de contato físico, com as devidas cautelas, com as devidas precauções. Eu, na verdade, desde o dia 15 de março, nunca deixei de ter agenda na rua, nunca deixei de visitar as comunidades mais carentes e intensifiquei muito, inclusive, nesse período, desde 15 de março, um trabalho social que eu e a Andréa, minha mulher, nós fazíamos, que antes era voltado às creches, especialmente às creches municipais. Nós buscávamos fazer campanhas de arrecadação de livros, apoiar essas creches. São 207 creches conveniadas com o município. Todas elas vivem, até que hoje, uma situação um pouco melhor, mas algumas delas em ambientes muito precários e necessitando de outros apoios que não só o recurso do município. E a gente, a partir de março, quando as aulas foram suspensas, acabou destinando o nosso esforço para uma outra ação, para um outro tipo de iniciativa, que foi muito mais de natureza humanitária, de ajudar as pessoas, pelo menos, a que pudessem comer. Porque, na verdade, a gente não pode esquecer que tem muita gente no nosso país que trabalha de dia para comer à noite. Pessoas que não têm poupança, pessoas que não têm geladeira cheia. E os governos só se lembraram de dar esse tipo de apoio em agosto, praticamente. Então, de março a agosto, as pessoas ficaram à mercê de, de, da solidariedade, à mercê da desassistência e contando somente com a solidariedade das pessoas. E eu acabei fazendo muito isso. A gente criou alguns movimentos. A gente tinha um que se chamava Nós Amamos Porto Alegre, que era um movimento social que eu e a Andréa nós fazíamos. A gente continuou. Criamos outro movimento que se chamou Cesta Solidária, movimento apartidário, apolítico, com muitas pessoas envolvidas. Criamos uma vaquinha eletrônica, algumas pessoas que tiveram a ideia, entre elas eu, de criar esse movimento. E aí a gente converteu toda aquela arrecadação em alimentos, e aí a gente procurou destinar isso a instituições que, por sua vez, se encarregavam de fazer chegar nas pessoas que mais necessitavam. Então, eu nunca perdi esse contato com a rua, nunca perdi esse contato com as pessoas, mesmo tendo medo, evidentemente, de ser contaminado e sabendo que, por exemplo, tu mesmo não... foi bastante impactante quando eu li a notícia, um relato teu que parecia que tinha morcegos voando dentro da tua cabeça. Pois Né? é, E é verdade, é verdade. isso é... Agora acabei de ver o Diego Casagrande essa semana também saindo aí de uma situação bastante difícil, hospitalizado lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso não deixa de ser assustador, evidentemente, mas, como eu sempre disse, a vida segue. Infelizmente, é uma circunstância muito ruim e a gente tinha que ponderar sempre nesse equilíbrio difícil entre economia e preservação da vida. Eu achava que as duas coisas elas tinham que, de alguma forma, tentar coexistir. Acho que isso foi muito mal administrado ao longo desse tempo. Porto Alegre é um exemplo disso. Nós temos hoje 60 mil CNPJs cancelados aqui na cidade. E, enfim, e aí chegamos agora aí nesse período eleitoral de uma eleição completamente atípica e diferente de tudo. Walter, tu sempre estiveste ao longo da tua carreira política num partido gigante, que era o MDB. Para concorrer à prefeitura, em função das questões internas de partido, tu saíste e foste para o PSD. É uma estrutura muito diferente
fica mais difícil fazer a campanha? Olha, Juremir, por incrível que pareça, eu fui presidente do MDB, inclusive, né, por um período, na verdade, por um mandato e meio. E hoje no PSD eu consegui construir uma nominata de vereadores que me deixa muito feliz, muito satisfeito. Eu consegui construir uma nominata de 40 nomes. Nem no MDB eu tive uma facilidade tão grande assim para... Evidentemente que não são todos nomes de expressão, é óbvio, isso era normal no próprio MDB, mas eu vejo que as pessoas têm esperança de construir páginas novas na política. E eu, lá atrás, fui convidado para vir ao PSD. Eu tive há um ano e pouco a primeira conversa com o Darley, que me convidou. Depois eu fui a Brasília conversar com o presidente Gilberto Kassab. Depois eu fui a São Paulo ter mais uma conversa com ele. Depois eu conheci o governador Raimundo Colombo, aqui de Santa Catarina, que é um homem público fantástico. Foi governador 2 vezes de Santa Catarina. Foi um homem que iniciou uma nova página aqui na política catarinense, redução de impostos, investindo muito em novas tecnologias, criou os polos tecnológicos de informática de Santa Catarina, fez a redução do ICM de Santa Catarina, e tem o prefeito hoje de Curitiba do PSD, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, é do PSD. Então, é um partido que, embora seja pequeno aqui, e é muito difícil vencer, eu diria assim, essa força gravitacional dos grandes partidos, né? Da esquerda com o PT, de uma centro-esquerda, nem mais hoje sim, tão centro-esquerda assim, do PDT, dos partidos do centro tradicional, onde estavam aí o PTB, onde estava o próprio MDB, de uns partidos mais de centro-direita, muito fortes aqui no estado, como o PP. É difícil romper esse campo gravitacional, mas a gente tem conseguido aqui construir, felizmente, eu acho que uma ideia de uma política que fuja das políticas velhas, das velhas alianças, e que afirme, no meu caso aqui, um ideário que é ainda muito mal compreendido. Quando eu falava em liberal conservadorismo, poucas pessoas sabiam o que era isso. Justamente, quais são as tuas ideias e as principais propostas para gerir Porto Alegre? Bom, o PSD é um partido de centro-direita e eu me identifico como um político conservador ou liberal conservador. Eu conheci as ideias do Roger Scruton há bastante tempo. Inclusive, infelizmente, logo depois da sua vinda a Porto Alegre no ano passado aqui, ele faleceu. Ele acabou descobrindo que estava com câncer e faleceu. Eu acredito que Porto Alegre tem vivido experiências nos últimos 30 anos que trazem uma cidade que a gente não quer. Eu, outro dia, caminhava ali na Confeitaria Princesa, pertinho lá na subida da Andradas, e vi uma foto da Praça Parobé, da década de 30, e era uma praça linda, com os bondes, com uma palmeira canária, com a fonte de águas que ficava ali onde hoje é o Largo Glênio Pérez, e um centro que me deu um saudosismo bastante grande. Eu me lembro, quando pequeno, caminhando com meus pais pela Rua da Praia, de uma Rua da Praia que também dá saudade, porque a gente vai hoje, o centro está absolutamente degradado. Eu acho que isso é fruto de uma visão que veio fazendo com que Porto Alegre perdesse substrato econômico também nesses últimos 30 anos. E eu sempre acredito na sustentabilidade, ou no tripé da sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, social e econômica, Juremir. Eu não acredito que a gente possa construir uma sociedade sequer justa do ponto de vista social se nós não tivermos desenvolvimento econômico também. E eu acho que nós tivemos muito uma visão, com todo respeito a quem pensa diferente, eu sei também das suas próprias convicções, mas eu acho que uma visão que tenha um sentido antieconômico, ela é muito ruim, ela é insustentável, porque é do desenvolvimento econômico, de uma liberdade, da criação de um ambiente de negócios, que a gente consegue gerar riqueza suficiente para que a gente possa fazer justiça social. Eu não chego tão longe quanto o Delfim Neto falava na década de 70, que primeiro era preciso fazer crescer o bolo para depois dividir. Sim. Mas eu acho que é preciso, sim, ter um bolo grande. Né? Porto Alegre é uma cidade que tem hoje 457 vilas e comunidades irregulares, algumas delas há 30 anos já. Essas comunidades precisam de regularização fundiária. Essas comunidades, as crianças continuam andando com os pés no chão, no esgoto. E eu não enxergo que se faça isso com um discurso antieconômico, ou anticapitalista, ou antiempreendedor, ou antiempresa.
muito antes pelo contrário. Eu acho que nós precisamos aqui de um choque de liberdade, mas essa liberdade eu também não enxergo a primazia somente do mercado sobre absolutamente tudo. Eu enxergo, portanto, isso dentro dos marcos de uma visão mais conservadora, de que nós precisamos, sim, ter liberdade, mas essa liberdade tem que ser para que a gente crie instituições para que preservem a própria liberdade. E essa é um pouco mais da visão conservadora, né? Que não tem a liberdade como um objetivo finalístico, senão para que a gente construa uma sociedade mais justa. Por isso eu quero que, aliás, antes ainda, nós mandamos embora daqui empresas, nós perdemos importância política no contexto das capitais brasileiras, importância econômica, acho que tudo isso é preciso resgatar. Para mim, tu que é um professor, um homem da educação, é vergonhoso que a gente esteja hoje em 25º lugar no IDEB, né, do índice brasileiro que mede a educação. Acho que a gente precisa pactuar com os professores da rede municipal de tentar, nos próximos 4 anos, chegar nas 5 primeiras posições. Curitiba está em 4º lugar, Florianópolis está em 7º. Por que a gente não pode estar em 5º? Por que Teresina tem que estar em 1º? Então, acho que isso é preciso pactuar. Acho que é preciso resgatar o urbanismo da cidade. E eu fui secretário de urbanismo, e aí eu vejo que é uma cidade rançosa, é uma cidade que dificulta os licenciamentos, é uma cidade onde o tomador de decisão, ou aquele que detém o capital, na hora de investir o seu capital, ele vai querer levar para qualquer lugar, menos para Porto Alegre, porque aqui a cidade não valoriza isso. E a construção civil é a matriz econômica para uma cidade como Porto Alegre, é a mais importante, porque ela é muito democrática. Ela gera emprego desde aquela pessoa que tem, infelizmente, por força de várias circunstâncias, menos formação, menos qualificação, a vida lhe deu talvez menos oportunidades, até um grande escritório de design, passando aí por todas as cadeias produtivas, da areia, do ferro, da madeira, enfim, ela emprega todo mundo, ela gera ISS, ela gera ITBI, e aqui em Porto Alegre ela se transformou em muito burocrática, muito anti-empreendedora. A questão do desenvolvimento econômico, do varejo, eu fui secretário também da SMIC, eu trabalhei, fui secretário por força disso, até de agricultura de Porto Alegre, né? Nós criamos um programa aqui de compra de alimentos dos produtores rurais, que foi o programa do bolinho de peixe. Nós estimulamos a piscicultura. Depois disso, nós ajudamos os produtores rurais a fazerem um centro do beneficiamento do pescado lá no extremo sul de Porto Alegre, na Vila Nova. Depois nós conseguimos fazer o bolinho de peixe e colocar na merenda das crianças de Porto Alegre, ou seja, criamos um ciclo completo, desde ajudar o produtor rural até colocar na merenda das crianças. Fizemos o maior programa de microcrédito produtivo e orientado que essa cidade já teve, que foi o Credmicro. Buscamos naquela época, em 2011, 2010, 2011, 2012, 20 milhões no BNDES e colocamos esse dinheiro através de agentes de crédito num programa criado no município, operado por nós na SMIC, em pequenos empreendedores da cidade. Revitalizamos as feiras com parcerias com grandes empresas, né? Buscamos a Nestlé, revitalizamos todas as feiras de rua, o Mercadão do Produtor, a Feira Modelo. Eu enxergo uma cidade que hoje está descuidada, uma cidade que hoje se deteriorou, uma cidade que se depreciou, uma cidade que passou 17 anos da visão do PT, da esquerda, e que inchou demais a estrutura pública, e o resultado disso hoje é que 25% de todo o orçamento da cidade é consumido com a previdência de 17 mil servidores, e fora dessa conta fica 1.470.000 pessoas. E eu não estou falando contra os servidores, eu acho que os servidores têm que ser valorizados, eu estou simplesmente dando uma fotografia de uma equação, de uma visão que trouxe um modelo que está muito desajustado hoje e que, infelizmente, vai ficar aí para o futuro. A cada ano, nos próximos 5 anos, a prefeitura vai ter que aplicar 1 bilhão do dinheiro que falta para investir na cidade no Fundo Municipal de Previdência. Eu estou falando de uma cidade que hoje, com 16 mil servidores na ativa, ainda deixa muito a desejar para a grande maioria dos seus contribuintes, dos seus pagadores de impostos, e isso, para mim, é fruto daquela visão lá de trás. Depois nós tivemos outras 17 anos de experiência de um outro grupo que está aí, novamente, concorrendo com 2 ex-prefeitos, aliás, com um atual prefeito, um outro vice-prefeito, com um ex-vice-prefeito e com outro atual ex-prefeito, que tiveram a sua oportunidade, e nós, que eu digo, somos a novidade desse processo, porque embora eu tenha sido secretário 2 vezes, embora eu seja vereador há 3 mandatos, embora eu tenha sido presidente da Câmara, embora eu tenha sido líder do governo, eu nunca fui prefeito. Eu nunca tomei decisões como, por exemplo, tirar 300 milhões do DEMAI para pagar folha de pagamento e deixar de investir em saneamento da cidade
ou deixar de fazer a captação no Jacuí, ou deixar de fazer a troca das tubulações da cidade que estão ruindo hoje Porto Alegre afora. Então, esse tipo de decisão eu quero ter a oportunidade de tomar, revisão do plano diretor e outras tantas coisas que eu acho que precisa ter experiência para saber o que fazer na cadeira de prefeito a partir do primeiro dia para a cidade não perder mais tempo. Walter Nagelstein, do ponto de vista ideológico, o que te separa de Nelson Marquesan, ou mesmo do teu ex-companheiro de partido, Sebastião Melo, ou de Ricardo Gomes, que é um liberal, que é vice na chapa do Sebastião Melo, e o que separa o teu liberal-conservadorismo, por exemplo, do social-liberalismo, do liberalismo social do PSL e do Bolsonaro? Ou a questão não é de ideologia, mas simplesmente de que o Marquesan, por exemplo, não teria feito uma boa gestão? Eu acho que no caso do Marquesan, ele fez uma gestão trágica. Ele não soube nunca dialogar, ele foi extremamente arrogante em todos os momentos, inclusive com a Câmara, e algumas pessoas que não me conhecem, evidentemente, dizem o Walter é parecido com o Marquesan. Só quem não me conhece. Eu sou casado há 27 anos, eu tenho 3 filhos. Quando eu fui secretário dessas funções todas, e antes disso, meus 10 anos de Fiergues, eu sempre tive equipe, eu sempre trabalhei com equipe. Eu sou um cara, graças a Deus, as lições que eu trago do meu pai, inclusive, de bom trato com todas as pessoas, né? E de capacidade de ouvir. Eu acho que, e mais do que capacidade de ouvir, de capacidade de enxergar e ver. Quando eu ando pelo centro, eu volto de novo e vejo que nem a calçada da volta da prefeitura foi consertada, me provoca uma profunda incomodação, porque eu acho que é a incapacidade de enxergar, ver e tomar providências para consertar. Então, eu acho que no campo das ideias, eu concordo com muitas coisas. Na praxis, é absolutamente diferente a minha visão e a forma de agir do prefeito Marquesan. E o meu período na presidência da Câmara foi um exemplo disso. Nós tivemos uma ação presente na rua, muito dinâmica, ao mesmo tempo austera, nós fizemos a maior economia que a Câmara teve, e ao mesmo tempo com muito diálogo. Houve, num determinado momento, que eu tive que me valer da força, mas dentro dos marcos daquilo que o Estado Democrático de Direito estabelece. A Câmara, como instituição, começou a ser agredida, nós tivemos um processo de vandalismo lá dentro, e eu tive que me valer mão dos meios que o Estado dispõe para que fosse respeitado aquilo que eu chamo que é o poder desarmado. Não é que eu chamo, que é o parlamento que estava sendo, pela força, desrespeitado naquele momento. Então, eu tenho, nesse aspecto da prática, muita diferença do prefeito Marquesan. Do Sebastião Melo, eu diria também que eu tenho muito respeito pelo Melo, mas eu assisti o Melo sendo vice-prefeito da cidade, e, aliás, foi colega vereador comigo, e o Melo é um homem, sim, de diálogo, mas com uma capacidade executiva que eu tenho críticas. Porque, por exemplo, ele chamou para ele a questão do mercado público, e nós passamos 4 anos assistindo o mercado, e hoje já 8, sequer conseguir ser reaberto. O Melo era um vice-prefeito que, como vereador, fez a lei de regularização dos puxadinhos da cidade e passou 4 anos sentado no Paço Municipal e não conseguiu colocar em pé a sua lei. E eu acho que Porto Alegre merece uma experiência diferente. Eu acho que Porto Alegre merece resultados, e é isso que a gente traz. Resultados, Juremir. Social-liberalismo é uma ideia que eu gosto muito. Eu sou um admirador do saudoso embaixador José Guilherme Melchior, e que foi um dos maiores pensadores liberais que o nosso país teve. E eu, nesse aspecto, sou também bastante próximo dessa ideia. Eu acredito que se quem acredita nas ideias liberais não fizer trabalho social, nós estamos sendo reféns ou caindo em uma armadilha de que só a esquerda é detentora do monopólio da moralidade, eu diria assim, porque eu acho que é até uma obrigação moral nós olharmos para aquelas pessoas que são menos privilegiadas, né? E eu tenho uma visão social bastante intensa. Grande parte dos projetos que nós temos hoje aqui, inclusive com o meu candidato a vice-prefeito, que é o delegado Diogo, passam pela questão da prevenção. Então, a nossa visão, por exemplo, de segurança pública, não é uma visão meramente de combate à criminalidade ou de repressão ao crime. Embora isso, para quem estude, seja um estudioso do direito, especialmente do direito penal, seja algo que é fundamental. Mas grande parte da nossa visão passa pela prevenção. E a prevenção significa tu olhar desde a primeira infância e atender essas questões com educação e com programas sociais, que passam pelo esporte e passam pela cultura, por exemplo. Walter, temos 12 minutos. Queria te perguntar, como perguntei até agora a todos os candidatos, sobre 2 aspectos bem pontuais de Porto Alegre. Um, o que fazer
com o mercado público? E 2, qual a solução para o transporte público de Porto Alegre? A primeira questão, eu tenho um mercado público entranhado em mim. E essa talvez um diferencial também em relação aos outros. Eu respondi 2 anos e pouco pelo mercado público. Nós fizemos muita coisa naquele período. Nós conseguimos fazer toda a identificação bilíngue, as placas bilíngues que estão até hoje lá são do meu período. O programa Fumo Zero, que foi talvez uma das maiores mudanças culturais que a cidade já tem experimentado aí nos anos recentes. Nós acabamos com o cigarro em ambiente coletivo fechado de uma forma muito tranquila, e foi naquele meu período como secretário, e isso aconteceu dentro do mercado também. Nós conseguimos fazer a reforma das câmaras frias, a reforma dos banheiros, nós conseguimos implementar no mercado o plano de alimentação segura, e nós conseguimos ter muito diálogo com os mercadeiros. Eu acho que é um falso dilema essa história de mercado privado ou mercado público. Na verdade, quem explora o mercado hoje são os mercadeiros, que a rigor são privados, né? E que detêm a própria história do mercado. Eu olho muito para o modelo de Belo Horizonte, e há poucos dias teve aqui o gestor lá de Belo Horizonte, que é esse modelo. A auto-organização dos mercadeiros, no meu período lá, por exemplo, Juremir, nós tínhamos um fundo que é custeado pelos aluguéis que os mercadeiros pagam. Ia para a Secretaria da Fazenda, não ficava na minha secretaria. E eu não conseguia administrar aquele fundo. Aí um dia estragou a escada rolante do mercado, uma polia da escada rolante. A gente tinha que trocar. O valor era superior ao valor que estava contratado para fazer a manutenção da escada. Eu tive que fazer uma nova licitação para arrumar uma polia de uma escada rolante. Eu fiquei praticamente 3 meses com a escada rolante sem funcionar. Então, o mercado, da forma que ele é hoje, é muito ruim, porque, na verdade, ele está submetido aos ditames da Lei 8666, e para ser um estabelecimento comercial, isso é muito ruim. Também, o recurso que ia lá para o Fundo Mercado, pela Secretaria da Fazenda, era meramente contábil e acabava não voltando para ser reinvestido dentro do próprio mercado, o que é muito ruim. Eu visitei, tive a oportunidade, como presidente da Câmara, de ser convidado aí na cidade irmã de Porto Alegre, que é Kanazawa, e fui nos mercados públicos lá de Kanazawa e de Tóquio também. Depois eu fui como secretário do urbanismo, quando a gente fez o Master Plan do 4º Distrito, visitar Barcelona. Os mercados públicos desses locais são um espetáculo, né, Juremir? E de outros locais aqui no Brasil. Então a gente pode fugir desse falso dilema privado ou público para ter uma experiência que seja valorizando os mercadeiros que estão lá dentro, mais ou menos híbrida, eu diria assim, como Belo Horizonte fez. Os mercadeiros conseguindo se auto-organizar, fazendo essa autogestão, o poder público estabelecendo metas, essas metas sendo atingidas dentro de um edital que sai de uma PPP que valorize esses mercadeiros que estão explorando lá dentro do próprio mercado público. Então, eu caminharia nesse sentido. Eu não faria como o governo Marquesan está querendo fazer aos 45 do segundo tempo, uma licitação para ir, sei lá quem, vir aqui, ficar 4 anos que ele não pode mexer, e depois de 4 anos ele talvez descaracterizar completamente o mercado público. Mas eu quero ver o mercado público abrindo aos domingos, pelo menos os restaurantes. Eu olho outros exemplos de mercados privados, como o Ítalo, em São Paulo. Eu acho que o mercado público pode ser muito melhor. A gente mexer um pouco no mix que tem lá dentro, ter mais restaurantes, funcionar aos domingos. Quem sabe trabalhar uma perspectiva que até hoje se mostrou inviável, de um estacionamento subterrâneo ali no Largo Glênio Pérez. Quer dizer, o prefeito tem que se dedicar muito a isso, mas em cooperação com quem faz o mercado acontecer, que são os mercadeiros. Óbvio que não pode ser refém nem dos mercadeiros, nem de ninguém, tem que ter sempre o espírito público presidindo, mas eu também não gostaria que viesse um alienígena aqui e que comprasse uma outorga do mercado público por 30 anos e que passasse por cima daquela história que está constituída ali na cidade. Entre outras coisas, lá no meu período, a gente fez até o Bará, ali no centro do mercado. A outra tua pergunta é, transporte... na verdade, uma grande esfinge que pesa sobre Porto Alegre e sobre várias cidades nesse momento, né? A solução da França, que tu teve lá bastante tempo e estudou, e que eu tive a oportunidade de morar um tempo lá também, a solução moderna da França é, em parte, um dos projetos que o Marquesan mandou aqui. Que é o projeto de cada empregador da cidade custear um valor, e aí os trabalhadores utilizariam o transporte público custeado e sustentado pelo sistema produtivo da cidade. Bom, isso esbarra, num primeiro momento, num grande acordo nacional e de uma legislação federal, que é a legislação do Vale Transporte, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão que ele mandou é a questão da taxação dos aplicativos. Isso também tem um problema de natureza legal, tributária e constitucional, que
já foi contestado em vários outros lugares e que, se nós aplicássemos aqui, talvez nós estaríamos criando um passivo para Porto Alegre para ser pago no futuro, como um outro passivo que a administração popular criou lá atrás quando quis encampar o transporte público de Porto Alegre por algum tempo e depois teve que, inclusive, criar uma tarifa, que foi o plus tarifário, para pagar aquela barbeiragem que foi feita. Não é simples, Juremir. Ninguém tem, nesse momento, para a gente ser franco, a solução mágica para isso. Eu tenho horror a falar a expressão, vou criar um grupo de trabalho para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas eu acho que, nesse caso, sim, nós vamos ter que fazer uma discussão muito profunda, num prazo que, para mim, tem que ser muito definido, determinado, talvez de, no máximo, 1 ano, para encontrarmos essa solução. Nós tivemos o advento dos aplicativos, eles desarranjaram o transporte. Nós temos uma figura que existe em Porto Alegre, que é o subsídio cruzado. Ele sustenta a passagem do cara que vem lá da Restinga, por exemplo, e faz com que o sistema possa operar. Se não seria impraticável o preço para o trabalhador que vem da Restinga ou que vem do Sarandi, de uma zona mais distante do centro da cidade, do Lami, de Belém Novo, da Ponta Grossa, enfim, ou da Vila Nova, ou lá da Arena do Grêmio, do bairro Humaitá, ele acaba subsidiando a passagem, mas a passagem, convenhamos, ela continua sendo cara. Em Porto Alegre, no valor que ela está, quase R$5, 4 passagens por dia é um valor bastante pesado, e então a gente vai ter que descobrir uma fórmula. Eu ainda não tenho, entre todos os outros assuntos que eu tenho a pretensão de dizer que mais ou menos a gente tem, pela nossa experiência, ideias de como as coisas serem tocadas já no primeiro momento, esse assunto eu acho que ele é o mais difícil, ele é o mais espinhoso, ele vai demandar de todos nós uma conversa com todos os setores, ouvir especialistas, ouvir experiências do mundo e tentar trabalhar. Hoje tem 1.500 linhas de ônibus funcionando em Porto Alegre, 19 mil viagens de ônibus chegam no centro da cidade todos os dias. Isso também é um passivo ambiental que pesa sobre o centro, né? Imagina o nível de poluição que isso traz no centro da cidade. Vai ter que ser discutida a questão dos modais, é possível, não é possível, a gente nunca faz essa discussão. Transporte hidroviário, é possível ter uma alternativa do extremo sul para o centro da cidade, com uma hidrovia que está pronta, que nós temos em Porto Alegre, que é o nosso Guaíba? É possível um VLT no centro? Se no atual sistema nem os próprios ônibus estão sendo mantidos, será que seria sustentável nós falarmos em outras alternativas de transporte público? Bicicleta, como é que entra nisso? O que ela é nessa história? É meramente um meio de transporte alternativo? Como é que nós vamos voltar a subsidiar a questão da autossustentabilidade da malha de ciclovias na cidade? A malha de ciclovias na cidade foi construída de forma correta? Os princípios que estão ali aplicados são certos? O embate que está sendo gerado com o comércio localizado em várias ruas, será que está correto? Lá em Tóquio, no Japão, não é assim. A ciclovia sobre a calçada, em outros lugares também não é assim. Enfim, são muitas discussões que, especificamente, essa tua pergunta do transporte coletivo se desdobra em outras tantas áreas e que nós vamos precisar, sim, jogar muita energia, e o principal responsável por isso tem que ser o prefeito municipal, Júlio. Walter, nós só temos 4 minutos, eu preciso que tu me respondas a 2 perguntas. Uma é se a figura do presidente Jair Bolsonaro vai influenciar muito nos debates durante a campanha, ou se de fato vai ser uma campanha mais em torno dos temas municipais. E a outra, em janeiro, é muito provável que nós ainda estejamos vivendo a pandemia. Espero que num grau bem mais amenizado. Mas qual é a atitude a tomar no caso de recrudescimento da pandemia? Tu farias, por exemplo, uma interrupção das atividades econômicas, algo como um lockdown, ou não? 4 minutos para 2 respostas. Não faria lockdown, eu defendi no site, eu tenho uma coluna que eu escrevia quinzenalmente lá no Opinião e Crítica do Diego Casagrande, dia 24 de março eu escrevi sobre isso. Eu propus sempre um equilíbrio, preparar a estrutura hospitalar para que atendesse as pessoas que adoecessem e manter a economia funcionando, com os devidos cuidados, enfim, mas manter a economia funcionando. Sempre defendi isso. Eu tenho, sim, receio. Eu acompanho todas as noites, eu tenho o costume de dormir ouvindo a Rádio França Internacional, e eu vejo que essa é uma discussão que na Espanha e na França está muito presente hoje. Né? A segunda onda voltou com muita força. Inclusive, está se discutindo agora em Paris a questão do fechamento. Israel, a mesma coisa. Semana passada, fez um lockdown de 3 semanas, muito desgaste, inclusive. Eu acho, a minha opinião é não. Eu não quero o lockdown.
Eu acho que nós teríamos que preparar a estrutura hospitalar. Eu tenho a preocupação com a educação. Eu já cobrei isso em junho, tenho cobrado novamente. Eu acho que nós temos que preparar uma educação híbrida desde já. Eu tenho 3 filhos, uma que está fazendo uma pós-graduação em Direito, uma outra que está se formando no terceirão e um outro que está no 3º ano do ensino fundamental. Eles têm tido ensino à distância. Eu acho que nós temos que preparar as crianças da rede pública também para um ensino híbrido à distância e assim ir mantendo as coisas, né? Até o advento de uma vacina. E mesmo com o advento de uma vacina, ninguém vai ser obrigado a tomar a vacina, né? E nem nós ainda temos a total segurança disso. Respondendo objetivamente a essa tua primeira pergunta. A segunda pergunta, a figura do presidente Bolsonaro, evidentemente que ela é polêmica e que o Brasil e o mundo, de certa forma, se dividiu em dois, vamos dizer assim, em 2 lados. Eu acredito que o presidente tenha um feeling e uma percepção muito grandes com relação a coisas que muitas pessoas, às vezes, não se apercebem num primeiro momento. Basta ver agora os índices de aprovação, que ele apostou em caminhos que o levaram a índices de rejeição muito grande há pouco tempo atrás, e agora o trouxeram a índices de aprovação muito grandes. Por mais que seja uma pessoa com alto nível de contestação, nós estamos divididos, Juremir, em 2 lados. Há aqueles que defendem uma visão mais à esquerda, há aqueles que defendem uma visão mais à direita. Nós precisamos assumir lado, com todo respeito a todos. Do lado de Bolsonaro. Eu estou do lado de Bolsonaro. Vais falar disso na campanha? Não sei se esse é um tema para vir à campanha, mas eu defendo os valores que são os valores desta visão liberal conservadora, com todo respeito a quem pense diferente. Mas eu não quero aqui em Porto Alegre, de novo, o Maduro. Eu não quero aqui em Porto Alegre o presidente da Argentina. Eu não quero aqui em Porto Alegre a experiência do Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que essas experiências, volto a dizer de novo com respeito até às tuas próprias convicções, não quero ver essas experiências derrotadas pela história, mais uma vez replicadas. Respeito a quem não conseguiu se desvencilhar, assim, porque eu acho que é uma coisa romântica, né? A gente ter acreditado lá em 68, em Paris, naquelas ideias. O José Guilherme Melchior fala muito no neossocialismo. Eu acho que o neossocialismo está muito presente. Eu acredito mais no liberal-conservadorismo ou no social-liberalismo, como tu falou aí. Perfeito. Walter Nagelfein, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte na tua campanha. Eu estou dizendo a todos os candidatos, eu sei que uma campanha dá muito trabalho, então boa sorte nesse trabalho todo e que os teus objetivos sejam alcançados dentro da tua perspectiva. O meu principal objetivo é resgatar nossa cidade, vê-la bonita, desenvolvida, cuidada, justa e segura. É para isso que eu vou trabalhar. Te agradeço muito a oportunidade. Eu sei que eu e tu, ou todas as outras pessoas com quaisquer divergências que nós possamos ter, acima de tudo, a gente ama Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre. Eu acho que ela precisa de uma experiência diferente. Obrigado, Juremir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um social-democrata sueco. Isso é bom. Valeu, Walter. Obrigado. A pena é que aqui no Brasil, se a gente tributasse em 45% a nossa economia, as corporações na Suécia não vivem os privilégios que as corporações no Brasil têm. Perfeito. Valeu mesmo. Obrigado. Um abraço, Júlio. Obrigado.